Oi, bom dia, irmãos. Então, mais uma manhã, nós temos o grande privilégio de podermos juntos aprender mais a palavra de Deus. Tiago aqui está desligado? O controle não está por aqui, ó. Ok, enquanto o Tiago... Certo. Só um instante, irmão, só. Ok. Então, o Magno já orou, mas eu gostaria de orar novamente com os irmãos. E aí eu queria pedir, antes disso, para que você abra a sua Bíblia, lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Queria ler novamente, já li esse texto na aula anterior, mas gostaria de ler novamente. Creio que esse é o texto-chave, tá? Do livro de Atos. E eu gostaria de lê-lo aqui novamente. Amém? Então, após os discípulos fazerem aquela pergunta, né? Será esse o momento que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Perguntando para Jesus. E Jesus, ele muda o foco e traz uma resposta que é, de certo sentido, o esboço de todo o livro de Atos. E ele diz assim no versículo 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos orar, e a gente dá continuidade com a nossa aula de hoje. Nosso Deus amado, mais um momento te rendemos glória, pelo grande privilégio que temos como família, como igreja, comprado, ó Deus, por um alto preço, pelo sangue precioso do nosso Cristo, que morreu, ressuscitou, está agora à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, e aqui nós estamos sendo beneficiados pela provisão, pela graça do Teu Filho, e por isso nós suplicamos a Ti. Fala conosco, abençoa essa aula, que possamos sair daqui conhecendo mais a respeito do Senhor, da Tua grandeza, edificados com a Tua palavra e desejosos em tornar o Teu nome conhecido, desejosos em sermos testemunhas fiéis do Senhor, cheios do Teu poder, da Tua graça, para a própria glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Amém. Na aula anterior, deixa eu retornar aqui alguns slides, só para os irmãos recordarem. Nós vimos um pouco a respeito da unidade, certo? De Lucas, Atos. Nós vimos alguns temas que começam ou são introduzidos no Evangelho de Lucas e dão continuidade no livro de Atos. Então, a gente tem visto aqui um panorama de todo o Novo Testamento e nós percebemos que Lucas, Atos deve ser visto apenas como uma obra. Lembra disso, né? É apenas uma obra dividida em 2 volumes. Então, a gente viu vários temas. Alguém lembra de alguns temas? Que a gente consegue perceber que há lá, iniciando no Evangelho de Lucas, e há uma certa continuidade em Atos. Quem lembra? Tem algum tema que alguns irmãos recordam? A ascensão está lá no meio da obra, né? A gente percebeu que, em especial, essa informação ela é algo central no Evangelho de Lucas e em Atos também. Por quê? Quem lembra disso? Por que essa informação da ressurreição e da ascensão é tão central, tão importante na teologia lucana? Alguém lembra? Talvez lembre, mas não esteja querendo falar, né? Tiago, os microfones estão à disposição. Deixa eu dar aqui, ó. Vou precisar da ajuda de vocês essa manhã para a gente ler alguns versículos, tá? A ideia é que a gente consiga agora entrar de forma especial no livro de Atos e a gente vai perceber o desenvolvimento da história da igreja primitiva, tornando o nome de Deus conhecido ao longo da Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a gente viu
Basicamente, que a ressurreição ela é central porque, primeiro, ela aponta para a divindade de Cristo, que ele é de fato um homem perfeito, aquele a quem o Pai aceitou a sua obra, lembra disso? E nós vimos que isso é muito importante em Atos, porque é por meio da ressurreição de Cristo que a salvação ela é possível para todos. Somente aquele que de fato cumpriu cabalmente com as promessas do Antigo Testamento, morrendo e ressuscitando, pode de fato trazer salvação, perdão, unidade entre gentios e judeus. E aí vimos um pouco como Lucas escreveu a sua obra, e vimos também um pouco do propósito especial do Evangelho de Lucas / o livro de Atos. E hoje em especial, queria ser um pouco mais prático, mas entrando mais no livro, eu queria ver basicamente com os irmãos sobre a missão e os mensageiros, o que é que esses homens tinham que fazer, como eles realizaram essa missão. Então a gente vai perceber que todo o livro de Atos ele tem um alvo específico. Ele quer mostrar para a gente o progresso do Evangelho. Quer mostrar que o Evangelho ele é imparável, que nada pode parar a obra de Deus. Então, vários momentos, em momentos de tensão, perseguição, a obra de Deus continua. E Lucas quer destacar isso para a gente. A obra do Evangelho é imparável. E aí, no final, eu queria trazer uma breve aplicação, com o final abrupto de Atos, né, como nós já vimos tanto em Lucas, como também na nossa última aula, há um final abrupto em Lucas, mas eu creio que há uma razão teológica para isso. Há um motivo por detrás disso, onde o autor quer nos ensinar, quer nos trazer uma informação importante em como devemos viver. E aí, no final, como de costume, eu queria dividir os irmãos aqui em alguns grupos para poder realizarmos uma atividade, tá bom? Então, eu queria colocar o slide no grupo. Tiago, tu pode colocar, por favor? Ou Matheus, os slides no grupo, só repassar o link lá, tá bom? Ok. Então, vamos começar aqui com essa citação, com essa frase do John MacArthur, que ele diz assim: como o primeiro livro que trata da história da igreja, Atos registra a resposta inicial à grande comissão de Mateus 28, 19 ao 20. O livro fornece informações sobre as primeiras 3 décadas da existência da igreja. Então, irmãos, embora o livro de Atos não seja uma obra primeiramente doutrinária, isso aqui é muito importante, é um livro que ele é descritivo. Ele não está tratando de prescrições, de como a igreja deve andar, como a igreja deve organizar-se de forma geral. Então, isso é muito importante porque vai ter alguns momentos, alguns dados que Lucas destaca aqui e que a igreja não deve praticar. Um deles, os irmãos podem recordar bem, quando Pedro vai separar um apóstolo para poder suceder Judas. Vocês lembram o que é que ele faz? O que é que os líderes fazem lá na hora? Quem lembra? Eles lançam sorte, um costume do Antigo Testamento. A igreja deve fazer isso? Jamais. Então, o que Lucas está fazendo é trazendo uma narração histórica dos primeiros anos da igreja primitiva. E aí, o que é que Lucas quer enfatizar? Lucas quer enfatizar que esses discípulos estão dando continuidade à comissão dada por Cristo, que nós já vimos lá em Mateus capítulo 28. Qual é a ordem de Jesus? Que eles devem ir em todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui vai um certo destaque aos apóstolos como mensageiros de Jesus, como servos que estão sendo chamados para anunciar uma mensagem. E a grande pergunta é, que mensagem é essa que esses discípulos estão anunciando? Aí vamos abrir lá em Atos capítulo 2, versículo 29, eu queria pedir para alguém ler, verso 29 ao 33 de Atos 2. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ok. Então, vocês lembram que eu falei na aula anterior que existe uma mensagem central nos discursos ou nas pregações dos apóstolos e daqueles que estão anunciando o Evangelho, como Filipe, né, diante ali do eunuco, né, do etíope,
quando eles vão pregar, tem uma mensagem central, que não é, enfim, ou em ultimidade, a morte. Mas qual é a centralidade da mensagem dos apóstolos? A ressurreição. Sempre há essa ênfase na mensagem dos apóstolos. Olha comigo aí o versículo 36 ao 41. Ele diz assim, ó: estejam absolutamente certa, ou esteja, digo melhor, absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí lá no final do versículo 41, após os ouvintes ali entenderem a mensagem, eles perguntam agora o que deveriam fazer, e aí Pedro diz o seguinte, a partir do versículo 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa era a mensagem central dos apóstolos. Era uma mensagem que destacava morte de Cristo e ressurreição de Cristo. E o que é que era esperado daqueles que ouviam essa mensagem? Arrependimento e fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então lembre que arrependimento e fé é uma moeda com os dois lados, certo? É uma moeda com dois lados. Sempre há esse caminho de compreensão de quem eu sou, pecador, merecedor da ira de Deus, e essa compreensão também clara de que eu preciso de um Salvador. Então eu deposito fé no Senhor Jesus Cristo para poder receber essa salvação e assim viver em comunhão com Deus. Então ao longo do livro de Atos há esse destaque, numa mensagem central, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo e naquilo que é necessário que os pecadores façam para se achegar diante de Deus. E aí, a partir disso eles vão a todo o mundo fazendo discípulos, anunciando essa mensagem central de salvação, de perdão e também de transformação. Então, ao longo do livro de Atos, nós vemos isso acontecendo diversas vezes, que nós iremos destacar em alguns momentos. Um evangelho que não somente tem um conteúdo bíblico no sentido do Antigo Testamento, é um cumprimento do Antigo Testamento, mas o evangelho também que transforma corações, transforma vidas. E aí o Mark Strauss, ele diz assim: se o evangelho de Lucas é sobre tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, Atos 1:1, Atos diz respeito ao que Jesus continua a fazer através dos discípulos no poder do Espírito Santo. Então há uma íntima ligação entre Jesus e os seus discípulos. Olha comigo aí Atos 16, ou melhor, Atos 7, versículo 55. E um outro irmão vai ler para mim Atos 9, versículo 5. Atos 7, 55 e Atos 9, versículo 5. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Ok, então nós vemos aí um dado momento em que Saulo estava consentindo, não é isso? 55. Desculpa, que é Estevão vendo Jesus, tá? À direita de Deus Pai. Aí lê também, Silas, o versículo 1 do capítulo 8. E Saulo consentia na sua morte. Ok, e agora lê para mim o capítulo 9, versículo 5. 9:5. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ok, isso que eu quero mostrar para os irmãos aqui, tem outros textos também, mas esses dois aqui são suficientes. É que há uma íntima ligação entre os discípulos e a pessoa de Cristo. Então, quando Saulo estava consentindo ali com a morte de Estevão, e após isso ele sai para poder perseguir a igreja, lá no capítulo 9, versículo 5, o que é que Jesus fala para Paulo? Que ele não estava perseguindo em si, ali de forma direta, apenas os discípulos, mas perseguindo a quem? O próprio Jesus. Há essa ligação íntima, certo? Muito próxima entre a pessoa de Cristo e os seus discípulos. De tal forma que aquilo que os discípulos estão fazendo é simplesmente aquilo que Cristo já começou a fazer. É por conta disso que alguns gostam de chamar Atos dos Apóstolos e Atos do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que continua essa obra que Cristo já começou lá no Evangelho de Lucas, tá? Onde Lucas vai narrar isso. Então, o que é que os discípulos têm que fazer? Quais são ou qual é a missão desses discípulos?
A primeira delas é que nós vimos lá em Atos 1:8, é que eles devem serem testemunhas, ok? Os discípulos têm esse papel, essa função de levar essa mensagem. E aí, como eu falei, lá em Atos 1:8, nós vemos um esboço de toda a obra de Atos. Então, para onde eles deveriam levar aquela mensagem? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, eles têm esse papel de proclamar aquilo que eles viram e ouviram. E é por isso que o Espírito Santo vem até esses homens. Capacita esses homens para que, por meio deles, eles possam testemunhar essa mensagem de um Cristo que veio, morreu e ressuscitou. É por isso, irmãos, que os milagres ao longo do Evangelho, ou ao longo do Evangelho e também ao longo do livro de Atos, tem esse papel de autenticar o mensageiro, com o propósito de mostrar que esses mensageiros de fato vieram de Deus. Então, sempre os apóstolos e também alguns que pregavam o Evangelho, Filipe, Estevão, eles realizavam muitos prodígios com esse objetivo, de mostrar que de fato eles eram enviados por Deus, tá bom? Então as curas, os milagres eram o poder do Espírito Santo agindo por meio deles, para mostrar que de fato eles eram alguém que vinha, ou era alguém que eram enviados do próprio Deus. É por isso, como eu falei anteriormente, que esse livro pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo atuando por meio da vida desses apóstolos. E aí, algo importante também é que nós percebemos que ao longo do livro de Atos, não há uma ênfase nos 12 apóstolos, dos 12 apóstolos de Jesus, mas há uma ênfase primariamente em Pedro, Paulo e alguns outros como Filipe, há uma certa ênfase nele também. Por quê? Porque esses homens eles tiveram um papel de quebrar barreiras. Eles tiveram funções específicas de anunciar uma primeira vez o Evangelho para um povo que ainda não conhecia a respeito de Cristo. Então o Espírito Santo capacita esses homens e marca um período de transição muito especial entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, Atos é pródigo em transição do ministério de Jesus para o ministério dos apóstolos. É uma transição da antiga aliança para a nova aliança, de Israel como nação testemunha para a igreja, que agora carrega esse papel de testemunhar do Evangelho. Eu trouxe aqui para vocês como Atos muitas vezes demonstra essa transição. Então, por exemplo, nós vemos aqui, no Antigo Testamento, uma dispensação, ou seja, uma forma de Deus se relacionar. Como é que Deus se manifestava no Antigo Testamento, revelava a sua vontade, como é que o povo deveria caminhar? Era por meio da lei. O povo tinha que seguir diversas leis para cumprir seu objetivo como povo de Deus. E eles tinham que lá, por exemplo, guardar o sábado. Eles tinham que todos os sábados sacrificar animais. Uma vez por ano tinha que haver aquele momento do sacrifício anual expiatório pelo povo. Quando nós chegamos no período da nova aliança, Atos vai mostrar essa transição. Não há mais necessidade de sacrifícios. Não há mais necessidade, como nós iremos ver mais na frente, em Atos capítulo 15, a obrigação da guarda da lei. Guardar um sábado, por exemplo. Obrigar com que os cristãos que estão se convertendo agora sejam circuncidados. O Lucas quer mostrar que há essa transição, há essa mudança, tá? Da lei para a graça. O programa, no Antigo Testamento nós vemos aquela ideia do reino, é um reino teocrático, onde o povo de Israel era uma nação, e aqui a gente chama isso de uma missão centrípeta. Eles estão no centro, e as nações olhavam para eles, conheciam a Deus, e assim iam até Israel para conhecer o Senhor. Lembra disso? A gente vê isso muito lá, por exemplo, em Josué, Raabe, quando escuta falar dos feitos do Senhor, os povos ali ficam trêmulos diante da manifestação do poder de Deus, e assim eles reconhecem o Deus de Israel. Hoje nós vemos que esse papel agora está na igreja, não é mais um governo teocrático. A igreja, de certa forma, a gente chama que ela é elástica, ela se adapta em todas as culturas, certo? Nós nos apegamos a usos e costumes como era, por exemplo, no Antigo Testamento. Existia uma forma de cortar o cabelo, uma forma de aparar a barba. E existia todo um ritual que o povo de Israel tinha que seguir, como uma forma de mostrar que eles eram um povo santo. Na igreja não há mais isso. O que rege agora a igreja é a graça, é a lei régia, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É a sabedoria do Espírito.
que vai mostrar para nós como devemos lidar com a cultura, com as dificuldades que lidamos em todos os ambientes sociais. Então, o evangelho nesse sentido é superior, a nova aliança é superior à antiga aliança. O movimento religioso no Antigo Testamento era o judaísmo, no Novo Testamento é o cristianismo. O povo-alvo, em especial do Antigo Testamento, eram os judeus. Não que Deus não queria salvar os gentios. Nós vemos, por exemplo, na história de Jonas, Deus salvando o povo de Nínive. Deus também queria se tornar conhecido para as outras nações. Outras nações conhecendo mais a respeito do Senhor, era o seu objetivo, da parte de Deus, se tornar conhecido em todo o mundo. Mas Israel falha nessa missão. E aí, quando chegamos no Novo Testamento, no período da Nova Aliança, há uma predominância no povo gentílico, onde a maioria agora da igreja é um povo gentil. Não que Deus tenha esquecido de Israel, nós iremos ver isso talvez melhor na exposição de Romanos, mas Deus um dia vai vir e vai completar as suas promessas, ou vai cumprir as suas promessas feitas ao povo israelita. A literatura-chave na Antiga Aliança era o Antigo Testamento, a da Nova Aliança agora é o Novo Testamento. É no Novo Testamento que nós tiramos as prescrições, como devemos nos comportar, como devemos agir como comunidade. Claro que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção, repreensão e educação na justiça. Mas muitas ordenanças que estão lá, não é mais para a igreja hoje. Então Lucas quer mostrar uma descontinuidade entre a antiga e a nova aliança. E aí o local de culto também é modificado. Nós percebemos ao longo do livro de Atos, que no início ali, os apóstolos continuaram indo até o templo, cultuando no templo, mas lembram que o povo judeu, eles expulsam os cristãos do meio do templo. Paulo, por exemplo, quando ia pregar em uma cidade, ele pregava primeiramente aonde? Nas sinagogas. Mas o que é que os judeus faziam? Sai daqui, Paulo, a gente não quer conversa contigo não. E aí, de forma, acho que consequentemente, né, a igreja ela foi começando a se organizar em casas, e hoje, né, já devido ao avanço cultural, devido até em termos de organização, as igrejas, em sua grande maioria, constroem prédios para poder se reunirem e assim adorarem a Deus. Então a igreja local agora, constituída por membros cristãos, é o local de culto e de adoração a Deus. Então, basicamente, vimos agora a missão e mensageiros, aqueles que carregaram essa missão de tornar o nome de Deus conhecido. Tudo ok, irmãos, até aqui? Tranquilo? Agora vamos para a parte que eu acredito que é central no livro de Atos, onde Lucas ele quer, de forma geral, destacar o progresso desse evangelho. O evangelho que começou, ou a igreja que teve início ali em Atos, capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Agora esse Espírito vai conduzir os apóstolos, os discípulos, a anunciar essa palavra até os confins da terra. Então lembra que eu mostrei isso aqui para vocês na última aula? Nós vimos lá no Evangelho de Lucas, que há esse movimento aqui, Jesus partindo da Galileia, indo rumo a Jerusalém, lembram disso? E aí nós vemos em Atos um movimento contrário. No caso, os apóstolos, movidos pelo Espírito Santo, sendo representantes de Cristo, dão continuidade a essa obra. Agora, de Jerusalém até o mundo gentílico ou os confins da terra. E aí nós vemos no centro dessa obra lucana, na teologia lucana, a ressurreição e a ascensão. E aí, de forma prática, é o que a gente vê ao longo dessas duas obras. Os discípulos começando a pregação aqui em Jerusalém, e esses ciclos, ou ciclos concêntricos, eles vão aumentando. Então, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aí essa obra se dá continuidade até os dias de hoje. E aí, qual é o destaque que Lucas quer mostrar, que eu acredito que é muito importante a gente ver aqui, é a ideia de que o evangelho ele é imparável. Nada pode parar a obra de Deus. Por quê? Porque é o próprio Deus que está realizando. Olha comigo Atos capítulo 2, versículo 5 e o versículo 41. Alguém lê para mim, por favor? Atos capítulo 2, versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. 41 agora.
Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ok, então nós vemos um povo que está escutando a mensagem, estão se convertendo, e aí nós vemos Lucas relatando constantemente, e houve um acréscimo de 3.000, e houve um acréscimo de mais X, e assim a igreja ia crescendo. Olha comigo o capítulo 16, versículo 5. Alguém lê para mim também esse verso, por favor? Atos 16, 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Ok. Então Lucas constantemente, desde o início da sua obra até o final dela, vai destacando essa informação. E a igreja crescia em números, e a igreja se fortalecia. O que é que ele quer destacar? É que apesar das dificuldades que a igreja vem sofrendo ali durante a sua história, o evangelho continua indo, avançando, progredindo. Por quê? Porque nada pode frustrar o plano soberano de Deus. Então, o Espírito Santo vem até esses apóstolos, aos discípulos de Cristo, para que eles sejam capacitados para pregar essa mensagem, para anunciar essa mensagem e tornar o nome de Deus conhecido. Olha comigo o capítulo 4, versículo 8 e o versículo 31. 4, 8 e o versículo 31. Quatro, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. 8 Isso. e 31. 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O que eu quero destacar aqui é o ato deles estar cheios do Espírito Santo. Esses homens cheios do Espírito Santo, o que é que eles faziam após isso? Eles pregavam, anunciavam a palavra de Deus. E é aqui, irmãos, que a gente percebe de fato o grande sinal de que alguém está cheio do Espírito Santo de Deus. É se essa pessoa está cumprindo um dos principais propósitos pela qual o Espírito Santo foi enviado, que é a anunciação de Cristo, a pregação do Evangelho. Eu queria destacar aqui Pedro, porque Pedro, quando nós lemos ao longo dos Evangelhos, nas narrativas, ele era um homem medroso. Pedro, quando diante lá da perseguição, quando Cristo foi preso, e perguntam para ele se ele era de fato um dos discípulos, é que ele diz: não, nem perigo. No final ele jura: rapaz, tu é doido, mas sou eu não faço parte desses homens aí não. Ele nega a Cristo 3 vezes. Mas mais na frente aqui, quando lemos Atos capítulo 4, nós vemos Pedro anunciando essa mensagem com intrepidez, sem medo nenhum. É isso que o Espírito Santo vem fazer na vida dos discípulos, das testemunhas fiéis de Cristo. Vem capacitar esses homens para pregarem sem intrepidez, com autoridade, sem medo nenhum, ao ponto de o homem que fugiu com medo, talvez da morte, agora estava feliz, lá em Atos capítulo 5, por ser considerado digno de sofrer por causa de Cristo. Isso é uma transformação incrível. E é isso que o Espírito Santo vem fazer na vida dos seus discípulos. Transformar esses homens, não por eles em si, mas por causa da mensagem que eles carregavam. Por causa daquilo que eles estavam anunciando. A pessoa de Cristo, sua morte e a sua ressurreição. E aí nós vemos agora o Evangelho, ele progredindo. Começando pela região de Jerusalém. Alguém lê para mim o capítulo 3, versículo 11 e 12. Onde nós vemos a primeira grande fase do evangelismo em Atos. E o cumprimento da primeira parte de Atos 1:8, certo? O cumprimento cabal daquilo que Lucas já começou a descrever em Atos 1:8. Atos 3, verso 11 e 12. Alguém lê para mim, por favor? Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão,
À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vós maravilhais disto, ou por que feitas olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar. Ok. Então aqui nós vemos uma cura, e sempre quando havia esse milagre, um sinal ali miraculoso, Pedro, como também os demais apóstolos, traziam uma mensagem. Então havia aquele impacto por meio de uma cura e um milagre realizado. E aí Pedro vem e traz: olha, irmãos, vocês estão achando que foi por causa da nossa piedade que a gente fez isso? Pela nossa força que a gente fez isso? De forma nenhuma. O que nós estamos fazendo aqui é pelo poder do Espírito Santo. E aí, após esse impacto, esse milagre, ele vinha e trazia uma mensagem evangelística. Olha comigo o versículo 26, onde ele vai finalizar a sua pregação, né? Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então, aqui agora, Pedro vai mostrar a aplicação do evangelho. Eu realizei isso aqui, ou melhor, o Espírito Santo me usou para realizar isso aqui, mas tudo isso aqui é pelo poder do Espírito Santo de Deus, do Cristo que ressuscitou. E agora esse Cristo está sendo anunciado para vocês também, para que vocês creiam e abandonem os seus pecados. E aí vemos agora Pedro também anunciando a palavra, e a igreja, de forma geral, vivendo em unidade, vivendo em comunidade. Vocês podem perceber que, enquanto Lucas vai escrevendo Atos, em alguns momentos ele para, e ele traz uma narração a respeito de como a igreja estava vivendo, como estava sendo a comunhão da igreja. Olha comigo o capítulo 4 de Atos, versículo 32 e o versículo 33. Alguém lê para mim, por favor? Da multidão dos que creram, eram coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Ok. Então aqui Lucas ele faz algumas pausas nas suas narrativas para descrever a natureza da igreja. O Espírito Santo que vem para capacitar os discípulos a anunciar é o mesmo Espírito que transforma o coração daqueles homens para que eles sejam uma família, um povo que serve em amor, que se sacrifica pelo outro, que cuida do outro. Lembra que quando Jesus vai falar sobre isso, em João capítulo 14 até o capítulo 16, ele destaca isso, que a nossa unidade seria uma forma de testemunhar. Então quando nós vemos essas narrações, ou essa narrativa no livro de Atos, nós percebemos que Lucas quer destacar isso também. A vida daqueles irmãos, o testemunho daquela igreja, de amor, serviço e unidade, e pureza também, destacavam o Espírito que chegou e transformou vidas. E aquela transformação servia também como uma anunciação de um Cristo que veio transformar e veio salvar. E é interessante porque Lucas ele não deixa de destacar também os erros da igreja. Os erros de determinadas pessoas que se levantam no meio da igreja e tentam macular a obra de Deus. E olha o que é que Deus faz no capítulo 5, versículo 11. Alguém lê para mim? Atos 5, 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Ok, então lembra que Ananias e Safira, após observar que Barnabé vendeu um terreno, entregou o dinheiro nos pés dos apóstolos como uma forma de servir e ajudar aqueles que estavam necessitados. Eles olham para aquilo e talvez veem como uma forma de também ganharem proeminência. E aí eles mentem ao Espírito Santo, dizendo que ia entregar todo o dinheiro e não entregam, certo? E aí o que é que Deus faz com esses homens, com esse casal? Deus mata eles. Deus purifica a sua igreja. Porque isso é um ponto importante, irmãos, porque Deus ele está purificando a sua comunidade. Nós temos um testemunho a zelar. Nós temos que tomar cuidado conforme como nós nos comportamos como igreja. Porque nós não carregamos um nome nosso, não é a respeito de um pastor que está aqui ensinando, não é a respeito de algum irmão especial na igreja, não é a respeito de nome de homens, mas é a respeito de Cristo. Então é muito interessante que quando de alguma forma há alguma coisa acontecendo no meio da comunidade que macula ela,
Deus mesmo traz juízo para aquela comunidade. E a gente vê isso também em outros relatos ao longo do Novo Testamento, como 1 Coríntios capítulo 11. Deus matando alguns ali, por eles não estarem vivendo em unidade. Então Deus mata também para purificar a sua igreja e trazer aqueles homens para si, certo? Como forma até de preservá-los, tá? Então, em muitas igrejas por aí, irmãos, eu acredito que muitas delas deixaram de ser igreja. Muitas delas deixaram de ser igreja. Carregam o nome de igreja, mas não são igreja. E é muito melhor que Deus feche as portas dessa igreja do que elas continuarem dando um péssimo testemunho aonde estão inseridas. E eu oro a Deus para que Ele faça isso. Como também faça na nossa igreja, se um dia tal desgraça acontecer no meio de nós. Que Deus feche as portas da nossa igreja. Porque lembremos sempre que, e aqui abrindo parênteses, tá, irmãos? Lembremos sempre que o ponto é que a nossa unidade, o nosso amor, o nosso serviço, o nosso zelo, dentro da comunidade, serve para testemunhar de Cristo. É para que as pessoas venham até o nosso meio e percebam o amor de Deus no meio de nós e glorifiquem a Deus. Porque somente quando o Espírito Santo age, é que de fato possível, ou é possível de fato, nós amarmos e servirmos uns aos outros. Então, Deus está purificando, santificando a sua igreja, por causa do testemunho que ela também deve proclamar. E aí nós vemos também ao longo de Atos, a perseguição acontecendo, e essa perseguição também servia como uma forma de a anunciação do evangelho também se espalhar. Então inicia-se ali uma segunda rodada de perseguição, e nós vemos os discípulos cheios de coragem para anunciar o evangelho. E de onde vem essa coragem? Do poder de Deus que capacita esses homens para anunciar a palavra de Deus. E aí avançando, Lucas agora quer destacar o evangelho que parte de Jerusalém e começa agora a alcançar outras regiões além de Jerusalém. O evangelho que começa a alcançar vidas. Então aqui seria uma segunda grande fase da expansão em Atos, representando o cumprimento da segunda parte de Atos 1:8, ou seja, em toda a Judéia e Samaria. E aí, qual é o grande destaque? Quando nós lemos lá, por exemplo, a história do martírio de Estevão em Atos 7 e Atos capítulo 8 ali, o comecinho, aquela história ali é um fator que vai de alguma forma impelir os cristãos a partirem de Jerusalém, a saírem de Jerusalém. Então é como se de alguma forma os judeus ou os apóstolos estivessem acomodados ali em Jerusalém, e agora Deus ele vai fomentá-los, e Deus envia a perseguição, acredita-se, para que eles possam perseverar na anunciação do evangelho. E o primeiro a fazer isso, a quebrar uma barreira étnica, é Filipe. Olha comigo aí o capítulo 8, versículo 4 e 5. Quando Filipe ele prega em Samaria, agora é uma região fora de Jerusalém. Atos 8, verso 4 e 5. Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Ok. Então percebe, irmãos, que é como se fosse partindo de algo fundamental, e aí eles vão para algo intermediário, seria Samaria, e aí lembra que os samaritanos eram muitos deles judeus, que se misturaram com os povos gentílicos. Isso é uma história lá desde o Antigo Testamento. Por isso que em João capítulo 4 nós vemos aquelas dificuldades dos discípulos em verem Jesus falando com uma mulher, e uma mulher samaritana. Porque os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos se misturaram com os gentios. E aí, o que Lucas quer destacar é que o evangelho não é somente para os judeus, mas é para todos, inclusive os samaritanos. Então Filipe vai, prega, anuncia a palavra, e aí nós vemos uma descrição, tá? Veja comigo, por exemplo, o capítulo 8, versículo 14 ao versículo 17, eu vou ler aqui para os irmãos, tá? Atos 8, 14 ao 17. Hoje nós vemos um período de transição, e que nós podemos perceber que Lucas não está trazendo uma prescrição, tá? Mas descrevendo algo que está acontecendo. Olha comigo aí, ó. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome
do Senhor Jesus. Então, é notório em Efésios capítulo 1, onde é um texto prescritivo, que vai definir a obra de Deus, como é que Deus realiza a sua missão, que o Espírito Santo ele vem até uma pessoa por meio da sua conversão. Isso tudo acontece que simultaneamente. Deus regenera o pecador, e o pecador agora se torna habilitado para dizer sim para Cristo. O coração que antes era endurecido, agora é capacitado para dizer sim ao Senhor. Mas aqui em Atos 8 nós vemos algo acontecendo de forma contrária. O Espírito Santo descendo depois da conversão deles. O Espírito Santo vindo depois. E aí, o que é que Lucas está querendo destacar aqui, descrevendo isso? É que era necessário que os apóstolos autenticassem. Os apóstolos eram aquelas testemunhas primárias. Foram eles que receberam de primeira, vamos colocar assim, a missão de testemunhar de Cristo. Então era necessário que Pedro e João fossem lá em Samaria, dissessem, realmente, o que aconteceu em Atos capítulo 2, está acontecendo aqui também. E aí eles oram para que o Espírito Santo desça sobre aqueles homens também de Samaria. E dessa forma eles também recebem o Espírito Santo de Deus. Então, quando você estiver fazendo seu devocional, você vai perceber algumas histórias, que quando nós olhamos o restante do Novo Testamento, elas parecem fora de ordem, em termos doutrinários. Como assim está recebendo o Espírito Santo depois da conversão? Isso não é antes? Mas isso é proposital, tá? Por conta que os apóstolos deveriam autenticar aquela mensagem. Nós vemos em um outro dado momento, Pedro pregando para Cornélio, tá? Um centurião romano. E aqui nós vemos já o evangelho começando a expandir, e aí também para os tementes a Deus. Para homens que já tinham uma certa simpatia com o judaísmo, já eram simpatizantes da lei, no entanto não eram circuncidados. E aí nós vemos Pedro avançando, agora partindo de um povo que era misto, judeus, gentios ali, tá, certo? Os samaritanos, que eram uma mistura de judeus com gentílicos. Agora nós vemos partindo agora para os tementes a Deus, pessoas que eram simpatizantes do evangelho. E aí nós vemos aquele relato especial onde Deus dá uma visão para Pedro e coloca diante dele vários tipos de carne e manda que ele coma. Alimentos esses que eram proibidos no Antigo Testamento. Então ali acredita-se que Cristo está dizendo para Pedro, olha, agora eu estou tornando, eu estou agora anulando essas leis do Antigo Testamento. Elas agora foram cumpridas. Não há mais necessidade de vocês agora se apegarem a essas leis do Antigo Testamento. Mas o grande ponto-chave ali daquela parte especial é de um evangelho agora que deve ser anunciado não apenas para judeus, mas para todos os gentios. E todos eles devem receber o Espírito Santo, como vemos na vida de Cornélio, acontecendo justamente com as pessoas que estavam próximo a ele. E aí nessa narrativa, nós vemos em especial um destaque em Antioquia. E por que Lucas quer destacar essa cidade em especial, essa igreja que foi fundada? Veja comigo aí o capítulo 11, para você ver a importância dessa cidade ao longo da narrativa de Atos. Atos 11, versículo 20 e 21, diz assim: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, nesse momento, essa cidade aqui em especial, ela era uma cidade composta de povos gentílicos. A maioria deles aqui não eram judeus. E essa cidade, ela se torna central, porque é ela que começa agora a enviar Paulo e Barnabé para as demais viagens apostólicas, para a anunciação da palavra de Deus. Então, a Antioquia se torna, no caso a Antioquia está bem aqui, tá, gente? Ó. A Antioquia se torna uma cidade central para a pregação do evangelho. Então, sempre quando Paulo ele ia, pregava, ele retornava novamente para Antioquia, para relatar, trazer um relatório missionário daquilo que ele estava fazendo. Então, Antioquia se torna central, por isso que ele traz uma narrativa que talvez parece que meio fora de ordem, né, em Atos capítulo 11, mas é porque ele quer destacar isso mais na frente, como uma cidade que se torna central ao longo do seu evangelho. E aí, posteriormente a isso, passar um pouco mais rápido agora, nós vimos o evangelho chegando até os confins da terra. E aí vemos Paulo em sua primeira viagem missionária,
levando o evangelho primeiramente na região de Chipre, e aí lembra que é justamente onde Tito fica mais na frente, para poder estabelecer o quê? Líderes. Então Paulo vem, prega em Chipre, e aí depois ele vai para a região da Galácia, pregando de cidade em cidade, anunciando a palavra de Deus, pessoas se convertendo, e aí vemos esse evangelho avançando, e após isso nós vemos... Deixa eu ver, eu acabei pulando. Eu acabei colocando uma imagem antes do tempo aqui, ó. Mas após isso nós vemos na segunda viagem missionária de Paulo, ele chegando na região da Europa. Eu trouxe essa imagem aqui para ver se vocês conseguem lembrar mais ou menos o que é que está acontecendo aqui, tá? Porque nós vemos aqui em especial Paulo pregando o evangelho para um povo gentil. E em especial esse povo não tinha o mesmo costume dos judeus de lerem o Antigo Testamento ou algo do tipo. Então, qual era o costume daquele povo? Era uma cidade normalmente politeísta, que adoravam a vários deuses. E aí Paulo, ele prega nessa cidade especial, e aí o povo, após verem Paulo e Barnabé fazendo milagres e curas, o que é que eles fazem com Paulo e Barnabé? Aí aqui está Paulo, rasgando as suas vestes, acho que os irmãos não conseguem ver daí, né? Paulo rasgando as suas vestes e Barnabé aqui ao lado dele, e o povo vindo, ó, se prostrar diante de Paulo. As pessoas indo até o seu redor adorar Paulo. E aí Paulo, é muito interessante a gente ver isso aqui, porque a gente percebe que Paulo, ele muda o conteúdo da sua mensagem, dependendo a quem ele está pregando. Então, quando ele ia nas sinagogas, normalmente ele pregava a partir do Antigo Testamento, mostrando que Cristo era o cumprimento do Antigo Testamento. Mas quando nós chegamos em alguns momentos ou dados históricos, Paulo pregando para o povo gentílico, ele muda o conteúdo. E ele, olha comigo o capítulo 14, ó, só para os irmãos perceberem isso. Nós vemos aqui Lucas destacando uma contextualização da mensagem dos apóstolos, dependendo a quem eles estavam pregando. Atos 14. Vamos ler apenas o versículo, a partir do versículo 14 ao 18. Alguém lê para mim, por favor? Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há nele, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Ok. Então perceba que Paulo, ele parte agora de uma informação geral, utilizando a natureza, utilizando o conhecimento que aqueles povos tinham para anunciar um Deus, que é aquele que traz de fato alimento, que traz sustentação, e a partir disso é que ele anuncia o Evangelho. E ao longo dessas narrativas nós temos Atos, capítulo 15, que é um texto que é tanto central no sentido da quantidade, né, dos capítulos da obra, mas também ele é central no sentido teológico. Quem é que lembra desse episódio aqui? Aqui são os apóstolos e os presbíteros discutindo uma informação. Atos capítulo 15. Ninguém lembra? Tá difícil, né? Ficou muito subjetivo aqui a imagem, né? Lembra que quando Paulo ia pregar, ele dizia que não havia mais necessidade de circuncisão. E aí os judeus ficaram, vamos colocar aqui, bem no cearenseis, né? Ficaram doidos por isso. Ficaram doidos por causa dessa informação aqui. Ficaram malucos. E aí, nesse ponto agora, eles precisam trazer um parecer para toda a igreja a respeito de como a igreja deveria caminhar a partir dali. Então, deixa eu trazer logo todas as informações aqui para ser mais rápido. Nós vemos nesse momento um reconhecimento da igreja de que não há mais necessidade de guardar a lei do Antigo Testamento. Não há mais essa necessidade especial. A salvação é pela fé somente. No entanto, eles dão um parecer para a igreja visando a unidade dela. Então lembra que Tiago
dá o parecer final, e aí isso destaca até uma transição de liderança, tá? Havia no início de Atos uma figura central nos apóstolos, mas ao longo do evangelho ou do livro de Atos nós vemos uma transição. Essa liderança sai dos apóstolos e começa agora a caminhar para os presbíteros da igreja. É tanto que é Tiago, como você pode ver aí, no capítulo 15, versículo 13. É Tiago que dá o parecer final. Então, depois de todo mundo falar, de todos os apóstolos falarem, Tiago diz assim, ó, depois que eles terminaram de falar, ou depois que terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, atentais nas minhas palavras. E aí ele começa a tecer as informações definitivas. O que é que vai acontecer agora? Então, Pedro falou, Paulo falou, mas é Tiago que vem e diz assim, mas beleza, todo mundo falou, terminaram de falar, agora eu vou falar. E aí são os presbíteros, como nós vemos em outros textos também, que começam a assumir a liderança da igreja. E aí o que é que Tiago fala nessa carta especial, que é escrita para todas as igrejas gentílicas? Que aqueles irmãos deveriam se abster da imoralidade sexual. E aí, o que é que se acredita com isso? É em relação aos costumes daquela época de, por exemplo, um filho casar com a filha da madrasta, ou algo do tipo. Era costume antigo haver essas relações muito próximas entre os familiares, tá? Então, Tiago dá essa indicação e pede também para que eles não comam comidas sacrificadas a ídolos. Por que isso? Porque, em especial, Paulo entendia que era uma igreja também que era composta de judeus. Então, para não haver divisão e discussão, Tiago está dizendo assim, irmãos, abra mão disso aqui, para não haver uma quebra de consciência daqueles que entendem pela fé deles que isso aqui é errado. Aí lembra de Romanos capítulo 14, né, 1 Coríntios 8, onde Paulo vai dar instruções justamente a respeito disso. Mas Tiago já dá esse parecer aqui, tá? Então nós vemos essa mensagem sendo anunciada, sendo pregada, e nós vemos na segunda viagem missionária, Paulo chegando agora na região da Europa. Mas em especial acontece uma desavença. Quem lembra disso aqui? Paulo e Barnabé, eles discutem, brigam, ali tem um conflito, e Lucas diz que foi um conflito acirrado entre os dois. E aqui eu entendo que Lucas ele não está escondendo os defeitos desses homens. Eles também falharam. Eu acredito que Paulo tinha aquela visão mais estrategística, né, de, não dá certo levar Marcos, porque Marcos vacilou uma vez, e ele vai atrapalhar a missão. Dá certo não, Barnabé? Tu perdeu o juízo, mano, que eu vou levar esse cara aí ele vai atrapalhar a missão lá na frente. Aí Barnabé, não, mano, não é assim não, Paulo. O Barnabé, o nome dele, significa encorajador, já tinha ajudado o Paulo uma vez, lembra? Quando o Paulo está lá no meio da dificuldade, onde os apóstolos não aceitavam ele, quem é que acolhe Paulo? Barnabé, o encorajador. Leva ele para Antioquia e ensina Paulo lá, e ajuda Paulo lá. E aí, Barnabé, com esse espírito mais de encorajador, traz Marcos para perto, não, vamos ajudar ele, vamos dar uma segunda chance para ele, vamos ensinar ele. E aí, devido a isso, os dois, com a consciência tranquila diante de Deus, se apartam ali, entendendo que, e é incrível isso, né, porque Deus usa, quando ele se afasta, né, ali, Deus usa esses dois missionários para que o evangelho ele consiga alcançar ainda mais lugares, tá certo? Então, Deus usa até os problemas da igreja para o crescimento dela, para o avanço do evangelho. Mas, claro, nós sabemos que Paulo e Barnabé, mais na frente, há uma grande indicação de que eles se reconciliaram, tá? Então, em Colossenses capítulo 4, versículo 10, em 2 Timóteo também, Paulo pede até para que seja enviado a ele Marcos, para que Marcos o ajude na missão do evangelho, na pregação do evangelho. Então, cremos, né, até pelo que o apóstolo Paulo escreveu, um homem que vivia de fato o evangelho, que ele se reconcilia juntamente com Barnabé. E aí nós temos esses dois grandes momentos na segunda viagem missionária. Quem é que lembra aqui desses dois momentos? Aqui nós vemos Paulo, que estava encarcerado, e vemos aqui um homem ajoelhado, com medo. Quem lembra desse episódio aqui, dessa história na segunda viagem missionária? Exatamente. Nós vemos a conversão do centurião. E em especial na segunda viagem missionária também acontece essa história aqui, que ela é muito central também, muito usada pelos apologetas cristãos, tá certo? Como uma forma de ensinar apologética, que é Paulo no meio de vários filósofos. Onde é que Paulo está aqui? Em Atenas, lá no Areópago, tá? Anunciando a palavra de Deus. Então são histórias centrais que Lucas traz
muito importante na segunda viagem missionária. E por último, nós vemos Paulo chegando aos confins da terra, tá? Pregando a palavra de Deus na região ali, de toda a região ali, especial da Europa, avançando ainda mais. Então, normalmente ele passava uma segunda vez nas igrejas, tá certo? Fortalecendo a palavra, fortalecendo a mensagem, estabelecendo líderes e pregando a palavra do Senhor. E aí nós vemos em especial em Efésios, que é uma região central, e aí eu creio que, inclusive, é uma região estratégica de Paulo. Por quê? Porque a cidade de Éfeso, irmãos, deixa eu ver se eu acho ela aqui. A cidade de Éfeso, bem aqui, ó, ela era uma cidade central para toda a região da Ásia. Então, normalmente, as pessoas importantes, coisas importantes que tinham que fazer, sempre passavam por meio de Éfeso. Então, Paulo passa, acredito que mais ou menos uns 3 anos nessa cidade, passa 3 meses pregando na sinagoga, 2 anos ensinando lá na escola de filosofia, deixa eu só achar que coloquei, na escola de Tirano, lembrei. Passa 2 anos ensinando lá, e aí o texto narra que toda a região da província da Ásia escuta o evangelho. Então, a gente consegue perceber ao longo do avanço de Atos, Paulo também se tornando mais estratégico, anunciando a palavra de forma mais estratégica. Ele estabelece meios para que a palavra de Deus possa ser mais difundida, pregada e anunciada. E aí nós vemos um relato singular de que aqueles homens, eles queimam seus livros, e aqui vamos colocar aqui milhões de reais, tá certo? Livros era algo muito caro naquela época. Então esses homens, após entenderem o evangelho, homens e mulheres compreendendo a palavra de Deus, eles pegam todo aquele conteúdo literário pagão, idólatra, e queimam, como uma forma de dizer assim: agora eu sigo a Cristo, eu não quero mais ter nada a ver com esses costumes pagãos e idólatras, tá? E aí nós vemos o evangelho se difundindo. E aí, aqui é uma novidade, achei interessante essa informação. Alguns acreditam que o aprisionamento de Paulo é um certo tipo, a sua 4ª viagem missionária. Por quê? Porque nós percebemos que Paulo, apesar de estar sob custódia romana, aonde ele ia, o que é que ele fazia? Pregava o evangelho. Se estava diante de um imperador, pregava o evangelho. Diante de um rei, pregava o evangelho. Partia de cidade em cidade, preso 2 anos em Cesareia, o que é que ele estava fazendo lá? Pregando o evangelho. Então, de forma forçada, vamos colocar assim, Paulo, ali na sua 4ª viagem missionária, continua pregando o evangelho, apesar das circunstâncias, tá? E aí, correndo aqui um pouquinho, eu queria destacar o final abrupto, para poder a gente fazer nossa atividade, que é muito baseada nisso aqui, tá? O final abrupto, irmãos, tem várias explicações. Lembra lá de Atos capítulo 28, né? Quando Paulo, o texto termina, vamos lá, para poder a gente terminar a nossa aula aqui, dá tempo para os irmãos realizarem a atividade. Atos 28 termina assim: por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, é consenso entre a maioria dos teólogos que esse final abrupto aqui, provavelmente é porque Lucas não ficou sabendo do final do restante da história de Paulo. Então, ele conclui ali a sua obra. Mas esse final abrupto também, eu acredito que há um certo sentido teológico. Como assim? O final abrupto, ele quer destacar, ou quer sugerir, que deve haver uma continuidade na evangelização mundial. Ou seja, aquilo que Paulo e a igreja primitiva começou, nós como comunidade, como igreja, como testemunhas de Cristo, devemos continuar. Devemos avançar, pregando o evangelho para todos. É dessa forma, então, que Atos capítulo 1, versículo 8, se torna a nossa responsabilidade também. Os confins da terra que Paulo não anunciou, quem deve alcançar? Nós. Por isso que existem vários projetos aí chamados de Atos capítulo 29, justamente com essa ideia, de que eu e você devemos dar continuidade, sendo testemunhas de Cristo. E sermos testemunhas, irmãos, é em todas as áreas da sociedade. Como família, como trabalhadores, na área da sociedade em si, na nossa vizinhança, em todas as áreas. E aí, pensando nisso, eu já queria pedir para os irmãos dividirem em equipe aqui, que eu queria que a gente pensasse de forma prática sobre isso.
como ser uma testemunha de Cristo em todas as áreas da sociedade. Eu já passei essa atividade uma vez para os homens aqui da igreja, tinham poucos, mas eu queria repassar novamente para toda a igreja. Porque a grande ideia é, entendendo o livro de Atos, aquilo que Deus estava fazendo ao longo da igreja primitiva, Ele quer dar continuidade através de nós temos que entender bem, irmãos, qual é o meu papel, qual é o seu papel, como testemunha, para que esse evangelho continue progredindo, para que nós sejamos cooperadores da mensagem de Deus, tá bom?